Seção 10. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária. Artigo 454. Até o momento da abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil com a data designada para a nova sessão. Parágrafo 1º. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Parágrafo 1º. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 2º. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Artigo 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Artigo 459. Aplicar-se-á às testemunhas, a serviço do Tribunal do Júri, o disposto no artigo 441 deste Código. Artigo 460. Antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas ao lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Artigo 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Parágrafo 1º. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Parágrafo 2º. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Artigo 462. Realizadas as diligências referidas nos artigos 454 a 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles.
Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Parágrafo 1º. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Artigo 464. Não havendo o número referido no artigo 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto os necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Artigo 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação com observância do disposto nos artigos 434 e 435 deste Código. Artigo 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos artigos 448 e 449 deste Código. Parágrafo 1º. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa na forma do parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Parágrafo 2º. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Artigo 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. Artigo 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do conselho de sentença com os jurados remanescentes. Artigo 469. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Parágrafo 1º. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Parágrafo 2º. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado, em primeiro lugar, o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Artigo 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz-presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Artigo 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido após sorteados os suplentes, com observância do disposto no artigo 464 deste Código. Artigo 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei,
Concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo.